Boa Oiê, boa noite! noite. Ai. E aí? Tudo bem? Tudo maravilhoso, tudo massa. Como Ainda é que mais agora com vai? essa noite especial, essa vibe de consciência, de diálogo, trocas especiais. Sempre é uma parada que eleva a nossa energia, né? E você, Sim, com como é que tá se certeza. sentindo? Como é que tá? Eu Você ia bem? perguntar como é que tá essa bruxona nessa lua em Áries, essa lua minguante. Hoje agora há pouco, eu terminei um atendimento e eu me lembrei muito de você porque eu vinha conversando com a interagente, ela vinha falando da alunação dela, e que estava tudo certinho, né? Ela disse, não, olha, eu preciso te dizer que eu tô no meu período e tá bem pouquinho, mas eu fiz, mas não tem problema nenhum, esse é o momento certo. Outro dia eu estava fazendo uma live, inclusive a gente falando sobre isso, ela fez, e eu fiz a sua alunação, tá toda certinha, ela fez, tá, inclusive a lua minguante, e eu tô agora, né, terminando esse ciclo, porque tem homem, eu fiz, não, mas aqui é diferente, aqui é outro astral, fique tranquila. Que massa, que massa. Rapaz, essa bruxona aqui tá vivenciando processos de cura a respeito da sexualidade, viu? Essa live, esse convite não foi à toa, querido. Ah! É tipo assim, eu sou aquela pessoa que pega a situação e vai te levar pro fundo do poço e transforma de maneira criativa em salto para sair dele. Entendeu? E aí eu falei assim, vamos transformar isso criativamente, vamos dar esse salto quântico, vamos chamar uma pessoa competente para falar sobre isso. Vamos usar isso a nosso favor, né? Se a senhora tá certa, não tá Oh, não. pois é, Ah, e pois é. aí, a gente já pode começar? Como é? Carla já deu boa Claro, noite se aí. presente, Fabiana, faça seu. presidenta do fã-clube aí de Nishanto, também já apareceu. Aquela nossa live, né? Rendeu uma super Shakti poderosíssima aí, ó, cheia de transformação. Ela tá aí falando na live. Eu estou vivendo todas essas transformações. Fez vaporização do útero, fez massagem tântrica, raspou a cabeça, tá fazendo o diabo. Já vai fazer outras coisas aí que ela andou me falando aqui no privado. Menina, esse negócio de tantra e essa bruxaiada toda sua aí. O pessoal devia fazer uns atendimentos casados, viu, Bruna? Eu acho uma ideia ótima. Eu acho que seria o combo perfeito. Não Muito é? bom, né? Ver a transformação das É, pessoas, ver as pessoas assim, rompendo vários casulos, desabrochando, batendo asas, voando, em caminho da sua essência, do que te faz bem. Isso é gostoso demais. Acho que é a é, parte melhor de ser terapeuta é ver isso, velho. para mim, inclusive, isso é uma coisa que reafirma muito a questão do meu trabalho, né? Porque às vezes você está num processo de, será que eu estou fazendo é a coisa certa e tal, e aí vem uns retornos desse, você fala assim, poxa, que bacana, porque é, o negócio é tão profundo que você, pelo menos eu, né? Você eu não sei, mas eu, às vezes eu não alcanço o quanto, né, a gente consegue ajudar, influenciar na vida de uma pessoa. E aí, quando vem esses retornos, eu falo, gente, que bacana. Claro que, obviamente, assim, tem a parte do terapeuta, porém, né, sei lá, uns 80% aí é de responsabilidade pessoal, então todo o mérito é das pessoas que conseguem alcançar esse estado aí. A gente está aqui só como ferramenta para ajudar. É Então, vou me verdade. apresentar para as pessoas do seu Instagram, né, que estão aí na live. Eu sou Nishanto, de Pak Nishanto, né? Esse é o meu Sanhas. Sou terapeuta tântrico vibracional aí há pouco mais de 2 anos. E apesar de ter pouco tempo como profissional nessa área terapêutica, né? Conduzindo grupos, cursos individuais para casais, eu já circulo aí nessa atmosfera tântrica há, sei lá, 4, 5 anos. Foi quando, um determinado momento da minha vida, eu decidi, né? Buscar um novo caminho, um novo desafio para mim. E aí o Tantra me caiu como uma luva e eu falei, é isso. Eu já tinha planos para o Tantra e agora eu vou seguir. E aí, puxando para o assunto da live, né, que é o Tantra para casais, eu me lembro que lá no início, quando eu passei por todo o processo de querer, de buscar o Tantra, eu tinha pensado já em fazer algo
que ajudasse casais, né, a criar um certo vínculo, enfim, com a ferramenta do Tantra, da terapêutica tântrica, para melhorar o relacionamento. Só que isso ficou abandonado. Eu acho que também, assim, tudo tem um tempo de maturação, né, Bruna? Eu estava construindo o meu caminho, né, ganhando expertise para isso. E quando eu já estava meio que de saco cheio, sem querer fazer mais nada por conta desse lance de isolamento, de pandemia e tudo mais, eu resolvi começar a cair umas fichas. Começaram a cair umas fichas. Eu voltei a receber as minhas massagens tântricas esse ano, né? Coisa que estava parado também. E comecei a movimentar essa energia criativa, né? Foi o que você falou aí, né? Foi movimentando a energia nesse sentido e as coisas começam a aparecer. Quando não aparece, a gente vai lá e convida alguém para fazer uma live, faz um negócio, já traz a informação. E aí, em breve, quando você me convidou, você falou assim: o que você acha da gente falar sobre Tantra para casais e tal? Eu fiz, eu acho ótimo, porque apesar de eu ainda não ter, né, o produto que eu tô idealizando ainda, ele ainda não saiu da esfera da idealização, assim, tá muito no comecinho, porque eu quero fazer uma coisa boa, de qualidade, né, com um negócio bonito e apresentável, didático, de fácil entendimento, porque, né, vai ser uma coisa virtual, então não dá para ter muita explicação, como seria presencialmente, com mais tempo. Mas eu quero entregar uma coisa de muita qualidade, porque eu tenho alguns produtos que eu já adquiri ao longo desse tempo e todos eles me incomodam um pouco. Assim, eu sou um pouco problemático nesse aspecto também, porque eu sou muito sistemático, né? A minha lua é em virgem, então eu gosto das coisas muito bonitinhas, muito arrumadinhas, e quando eu vejo essas coisas que o povo entrega por aí, eu falo, não, gente. E já me convidaram várias vezes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, não vou, porque eu não vou fazer isso gravado da tela do meu celular, sacou? Porque eu vou ficar irritado depois com a qualidade, com o produto que eu vou entregar, e aí eu não quero. Mas esse tempo também é necessário, porque eu tenho me debruçado sobre os estudos e aprendido um pouco mais, né? E encontrado, assim, alguns caminhos de coisas que o mercado ainda não tem, e a gente vai por um caminho bacana, onde o Tantra vai ajudar as pessoas não só a se relacionarem bem umas com as outras, mas principalmente a se relacionar consigo, né? Que eu acho que, primeiro, eu sempre falo isso nos meus atendimentos, que quando a gente está lá recebendo a massagem, que a energia começa a se elevar, que sai lá do Muladhara, do chakra básico, e vem subindo para passar por todos os outros chakras. Quando passa aqui no chakra do cardíaco, né, que está ligado ao nosso timo, que é o Anahata, o chakra do inviolável, do amor incondicional, do altruísmo, é preciso se lembrar que tudo começa primeiro na gente, para que depois a gente entregue ao outro, né? Geralmente a gente vive de migalhas, sai distribuindo amor para todo mundo e a gente fica com tão pouco. Então, o trabalho é meio que primeiro se encontrar, o que foi? Você botou a mão na cara. O que foi que eu falei? Assim, não, assim, aquela surpresa da tomada de consciência, sabe? Tá massa, continue, tô adorando. Então, é nesse sentido da gente, né, primeiro se preencher. É como se fosse o life do videogame, né? Eu falo isso para as pessoas assim, quando vão ser atendidas por mim. Vai se enchendo de amor, vai se enchendo até você conseguir transbordar e poder, né, contagiar as pessoas que estão à sua volta. Porque ficar distribuindo migalhas não vai ser bom para quem recebe e pior ainda para a gente mesmo, porque a gente já não tem muito e fica dando um pouco que tem e aí não sobra nada. Aí no final do dia, eita, caiu? Eu pensei que você tinha É o caído. gato que tá passando na frente do pedestal. O meu, eu já botei lá de fora. Porque senão ele fica aqui também, eu tenho que ficar alisando ele o tempo inteiro. E aí, é isso. A gente precisa, né, primeiro se encontrar, se fortalecer. E assim, você deu risada aí, muito provavelmente você pensou em você. E outro dia, nesse... Porque a maioria, quer dizer, a maioria não. Volta a fita. Desculpa, deixa eu reformular. Porque assim, quem é terapeuta, né, antes de mais nada, precisa se cuidar. Porque para cuidar do outro é preciso estar bem consigo. E não é todo dia, não é todo momento, né?
a todo tempo que a gente tem uma certa disponibilidade para isso. E aí, às vezes, a gente vai deixando o negócio passar. Vai deixando passar. E aí vai acumulando, a mochila vai ficando pesada e tem uma hora que explode. E o ideal não é fazer isso, né? A gente fazer e diluindo as coisas de forma homeopática. Aí um dia eu recebi a minha terapeuta de Theta Healing lá no espaço, né? Que a gente tem lá no Eu e Naline, lá, que é o nome do espaço é Naline Terapias Integrativas, que fica na Maralina. Aí eu estava lá apresentando a casa para minha terapeuta Theta Healing e mandar um beijo para ela, Alana. E aí, conversando com ela, e daqui a pouco eu comecei a conversar um bocado de coisa com ela. Daqui a pouco eu fiz assim, fiz essa cara que você fez aí. Aí ela fez o que foi? Eu fiz, velho, eu fico falando essas coisas todas para as pessoas, assim. E eu caiu uma ficha aqui, né? Sempre cai, é uma ficha recorrente na vida da gente, eu acho. Que a minha boca, né, tá perto do meu ouvido, assim, o principal... A principal pessoa que se beneficia com o que se fala sou eu. Então, assim, não adianta eu ficar só jogando para o outro o que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar, se eu não estou me escutando, né? Então, de vez em quando é preciso parar um pouco também, se olhar, se analisar e fazer coisas de novo, né? Para encher aqui, ó, esse chakra maravilhoso, esse chakra que deixa a gente transbordando de amor, para depois poder destruir o amor aos outros. O povo está falando aqui, a chave está aí, se conectar com si, papapá, eu não estou entendendo nada. O Carlinha falou que vai ser já vai ser aluna. Outras pessoas sentiram também, se conectaram, né, com o que você falou a respeito da gente se preencher de amor, né, e eu achei muito forte isso. Tô nessa busca também, né, e foi bastante interessante você ter trazido esse ponto, né? E essa perspectiva mais ampliada a respeito de como o Tantra, né, pode contribuir para a vida de uma pessoa, porque não sei se já é algo que está no senso comum, mas a maioria das pessoas que vem falar comigo sobre Tantra, né, vem muito nessa perspectiva de entender o sexo Tantra. E aí você traz a questão mais amorosa, esse voltar-se para si primeiro, para depois lidar com o outro. Então, meio que parece que já existe um tabu ou crenças que estão sendo construídas a respeito do Tantra, né? Direcionando a visão só para o ato sexual. Né? E como é isso? Então, o Tantra, ele é assim, ele tem essas peculiaridades, né? As pessoas, quando pensam em Tantra, quem é ignorante no assunto, assim, né? Que não tem, ignorante no sentido de não ter o conhecimento, não ter a informação. Eu acredito que, assim, não vou generalizar, mas 95% a 97% das pessoas que não conhecem nada sobre o tema já associam diretamente Tantra, sexo tântrico. E aí já pensa que vai fazer um sexo maravilhoso, um negócio louco. Inclusive, eu tenho a impressão que muita gente fala comigo, né, imaginando que eu sou o deus do sexo, né? E eu sempre falo isso, gente, eu sou uma pessoa comum, tá? Quando eu fico nu, eu sou igual o homem que você tem dentro de casa, que você já viu nu uma vez na sua vida, que já viu na revista. Eu não tenho 2 línguas, por exemplo, né? Eu não faço mágica em atos sexuais. E outra coisa, não é porque eu sou terapeuta tântrico, que eu nem sei se eu posso me dizer 100% tântrico, né? Porque é uma jornada, é um caminho muito grande, como eu falei, profissionalmente só há 2 anos, e de simpatizante, e circulando nessa área há mais uns 2, então 4 a 5 anos no total. É um estudo de uma vida inteira, né? Uma transição, é uma mudança de vida radical que precisa ser feita na vida da pessoa. Porém, a gente pode, claro, obviamente, usar ferramentas que a gente vai aprendendo para poder melhorar o nosso desempenho, não só sexual, mas na vida, na questão da prosperidade, da abundância, porque tem a ver com isso, tem a ver com energia criativa, energia de criação, né? O sexo, né, para o Tantra, ele está num lugar sagrado, num lugar de criação. É com essa energia sexual, com a energia do prazer, que a gente cocria, traz as coisas para a nossa vida. E aí a pessoa que fala pensa sobre sexo tântrico, que imagina, eu falo isso, né? De vez em quando
quando alguém me pede para fazer um curso para casal, ou então tem um mocinho que quer aprender a fazer a massagem para fazer na namoradinha, ou vice-versa, a namorada quer fazer no boyzinho dela. Eu falo assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sexo tântrico é igual ao sexo convencional. Né? Tem pessoas por aí que, inclusive, fazem sexo tântrico que elas nem imaginam que façam sexo tântrico. Meu tiozinho com minha tiazinha que mora lá no Cafundó, né? Lá no Cabrobró, no meio do mato, que não tem televisão, que não tem nada, mas que se amam loucamente, que tem uma intimidade, né? Que tem uma intensidade de relação, eles podem estar vivendo uma relação tântrica, né? Só não soube colocar dentro desse escopo. Por exemplo, eu, antes de circular pelo Tantra, eu já sentia... Oxe, a palavra me fugiu agora aqui. Sensações orgásticas, né? O tempo inteiro. Mas eu não sabia colocar essas sensações como orgásticas. Eu achava que era é um arrepio, é um negócio que deu aqui, mas não. Quando a energia se eleva, né? Quando você toma consciência do que está acontecendo, você se disponibiliza para isso, potencializa esse prazer, né? Você amplifica essas sensações orgásticas no seu corpo. Então pode ser com um sopro, pode ser com uma fala gostosa no ouvido, com a pontinha do nariz passando no corpo. Enfim, o sexo tântrico ele tem a ver com conexão, né? Ele tem a ver com entrega, com disponibilidade, com veneração, com reconhecimento. Ele tem a ver com isso. E é um sexo que não tem pressa, né? É um sexo que pode ser que tenha um orgasmo, pode ser que não tenha um orgasmo, e tá tudo bem, sabe? É um sexo sem julgamento, sem cobrança. Alana, você entrou aí. Um beijo, eu já falei, acho que quando eu falei de você, você não tinha escutado, não tinha chegado ainda. Um beijo, viu? Eu tô com saudade de você. Mas, enfim, feita essa pausa, porque eu precisava fazer. O sexo tântrico ele tem a ver com isso, sabe? Com tranquilidade, com parcimônia. Não precisa ter pressa, a gente vai sair de um ponto ao outro, inevitavelmente nós vamos chegar ao ponto final, mas é como na sessão de massagem tântrica também que eu falo para as pessoas, esquece o objetivo. Não se preocupa com o objetivo. Se preocupa com o trajeto. Aliás, nem se preocupar, fica consciente do que está acontecendo, né? Olha para o que está acontecendo durante esse trajeto. Vê como você se sente, vê se o que está acontecendo é gostoso, se te faz sentir-se bem, né? Porque senão você pode mudar. E aí, como é uma coisa que não tem pressa, que não tem julgamento, pode ser que, né, tenha um orgasmo, pode ser que não tenha. Olha quanto peso a gente tira dos nossos ombros. Porque, vamos lá, a gente entra numa relação sexual, infelizmente, aí do ponto de vista masculino, né? Infelizmente, eu conheci homens na minha vida, porque desde que eu me entendo por gente e eu iniciei a minha vida sexual, eu sempre coloquei o prazer feminino em primeiro lugar. Eu sempre achei que vou transar com uma mulher, né? Vou me relacionar sexualmente com uma mulher, eu espero que ela tenha um orgasmo. Porque o meu vai acontecer. É inevitável, sabe? Não precisa de muito malabarismo, não precisa de muita coisa, porque eu não tenho um problema de anorgasmia, né? Não tenho essa disfunção, então ele vai acontecer. E às vezes até é duro, inclusive, de sustentar, para que, né, se prolongue mais. Mas eu sempre me preocupei com a mulher. Assim, poxa, será que tá bacana para ela? Será que ela teve prazer? Mas eu conheci homens na minha vida, né, que nada, eu tô preocupado com ela não, eu quero saber de gozar. E eu ficava assim, mas como esses caras podem pensar isso, né? Por que eles não querem que a mulher sinta prazer? Então imagine você que se eu entro numa relação sexual tântrica, onde eu posso num determinado momento perder a ereção e tá tudo bem, você tá entendendo? Eu preciso ter uma parceira tântrica também nesse sentido, porque o que é que acontece? Para ela não entrar no julgamento, né? Porque se eu tô lá no meio do negócio, a moça tá gostando, tá se divertindo, aí perco a ereção, o que é que acontece? Ela, meu Deus, ele é broxa, né? Como assim? Não tá, eu não sou bonita o suficiente? Não. Sexo tântrico ele não tem julgamento. Então pode acontecer muita coisa, pode não acontecer nada, inclusive
é, é, dentro dos estudos que eu tenho feito e do que eu já tinha de conhecimento antes, todas as referências em relação ao intercurso é que é passivo para o homem, sabe? O homem tem que se manter numa posição passiva, onde quem domina a situação é a Shakti, é a mulher. O homem, ele não deve fazer grandes movimentos, porque nós temos uma dificuldade, inclusive, de sustentar, né, a ereção ou o estado pré-orgástico. Quando a gente chega lá, a gente tem um orgasmo e acabou. Então, é preciso que a gente sustente, porque a mulher, a deusa, precisa se satisfazer por completo para que depois a gente tenha uma ejaculação, tenha um orgasmo ejaculatório, né? Porque aí nesse processo, sem ejacular, a gente pode ter uma série de orgasmos secos também, não teria problema nenhum nesse sentido, mas a gente precisa ficar lá à disposição, parado. Então imagine, né, que para o homem receber isso é um pouco complicado. E é assim que se dá o sexo tântrico, né? Então, não adianta eu ser tântrico, a minha esposa não ser, ou a minha esposa ser e eu não ser, porque muito provavelmente, quando começar as práticas, quem não é o tântrico da relação pode entrar em julgamento e aí vai, né, levar para o outro uma série de questões e aí tudo vai desandar. Então é isso, meu povo. O sexo tântrico tem a ver com intimidade, com entrega, com vulnerabilidade, com disponibilidade, com intensidade, com amor, né? É isso aí. Não tem muito segredo, né? Existem práticas, a gente pode falar sobre isso também aqui. Existem técnicas que os tântricos desenvolveram para poder prolongar esse estado, né, na relação, porém não é nada de mirabolante, nada que você talvez assim, uma posição de penetração passiva que, né, tem um certo grau de dificuldade, talvez algumas pessoas não conheçam, mas às vezes até você já fez, né? Tipo, pega o livro lá do Kama Sutra, que tem 300 posições lá, que você pode praticar o sexo. Aí quando você olha assim, mas isso aqui é do Kama Sutra? Não, sabedoria milenar, mas eu já fazia isso intuitivamente. E é assim também com o sexo tântrico. Às vezes você já fez o sexo tântrico intuitivamente e ainda não sabe, só não colocou nesse registro, entendeu? Quer ver o que o povo E andou é muito falando aí? interessante porque, te ouvindo, parece que é muito mais uma desconstrução do que se entende a respeito do sexo do que necessariamente a prática em si, né? Eu adorei esse exemplo que você falou do tiozinho que não tem televisão e já faz, porque se é intuitivamente, se vem do instinto, é algo que já está em nós, né? Enquanto espécie, ser humano, enquanto ser vivente na Terra. É uma sabedoria que está intrínseca, né? Só que tem as camadas da sociedade, as construções que se faz a respeito disso. E aí por isso também, né, eu convidei você, porque é um processo de reeducação a respeito de pensar, fazer, vivenciar a sexualidade, né? Me parece que essa expansão que o Tantra está trazendo para as pessoas e está sendo cada vez mais um assunto conversado, né? Cada vez está se tornando mais popular, tem sido muito positivo nesse sentido, né? De trazer uma perspectiva diferente, porque a sociedade parece que tem duas polaridades, né? Ou a repressão total, né? Aquela coisa engessada com início, meio e fim, onde ambas as partes já sabem o que vai ser, ou então uma forma de se relacionar sexualmente até um tanto deliberada. Não vou usar libertinagem, porque me remete muito a julgamento, e não é isso. Uhum. Mas até sobre liberdade sexual a gente precisa ter consciência para a gente também não violentar os nossos corpos, né? Você falou uma palavra aí muito interessante, que é reeducação.
né? E aí eu acho que o trabalho com a terapêutica tântrica vem nesse caminho. Você colocou lá no post, quando você fez a descrição lá, você falou uma coisa sobre, nesse sentido, como a gente... A palavra fugiu agora, mas enfim. O que é que acontece? Hoje eu atendi uma moça que ela falou o seguinte, que ela já é uma mulher já de seus 39 anos e que a primeira vez que ela fez uma sessão de terapia tântrica, de massagem tântrica, foi em 2018, 2019. E que a partir daquele momento foi que ela começou a perceber outras formas de prazer no corpo dela, principalmente na região íntima, né? Na região da Ioni, né? Quem não sabe o que é Ioni aí que está na live é vagina, né? E porque ela não se tocava, ela só sentia, e essa ainda, inclusive, é uma Shakti de sorte, porque, né, na contramão do que a maioria das mulheres sentem, que é o prazer com a penetração, ela dizia que sentia muito prazer com a penetração, mas que a partir do momento que ela fez a massagem, que ela viu, né, o potencial orgástico de prazer do clítoris dela, ela começou a sentir um prazer muito mais elevado. Agora você imagine, ela tinha 37 anos na época, uma mulher de 37 anos, que até então não tinha se acessado por completo, né? E aí a palavra é essa mesmo, assim, é reeducação, porque a gente foi educado de uma forma, nós fomos programados de uma forma, e aí a mulher, hoje em dia, graças a Deus, vai muito nesse caminho da libertação, né? Do autoconhecimento, tem buscado isso cada vez mais, e aí a gente está vendo esse movimento, essa coisa do sagrado feminino, das mulheres voltarem a serem bruxas e tudo mais. Isso é fantástico, porque, né, de novo, está voltando uma coisa que acontecia muito lá atrás, né, lá nos nossos ancestrais, em que as mulheres elas tinham esse poder, né, da força criativa do universo mesmo, e eram consideradas deusas vivas, porque são as únicas, é o único gênero que tem capacidade de gerar uma criança. Não há nada mais potente da energia criativa do que isso. Então veja a necessidade dessa reeducação. Agora, do ponto de vista masculino, né, que aí eu acho que esse é o trabalho mais árduo, digamos assim, e aí eu penso assim, sabe? A maioria do meu público é feminino, e eu gostaria muito de trazer os homens para perto de mim para, sei lá, acender uma luzinha na cabeça deles, sabe, Bruna? Porque, assim, eu achava, por exemplo, que eu não era machista, né? E aí eu descobri que eu sou machista. Muito por conta da criação e tudo mais, né? De como minha mãe foi criada pelos meus avós, que foi criada pelos meus bisavós, e que chegou até a mim, minha mãe, meu pai. E eu achava que eu não era. Mas aí depois começaram a dizer, olha, isso que você faz é machista, isso é ruim, isso é aquilo outro. E não estou 100% vacinado contra o machismo, porém, eu vou num caminho de desconstrução mesmo, assim, sabe? Por exemplo, fazer aquela live com você, parar para entender sobre o sagrado da menstruação, né? Tem mulheres que não estão nem um pouco interessadas nisso, e um homem, né? E buscar essa informação, e isso me fez entender melhor o universo feminino, então foi muito melhor. Eu gostaria muito de trazer os homens para essa conversa, para que eles começassem a enxergar as mulheres nesse papel, nesse papel não, nessa posição que é de vocês, de divindade, sabe? Eu acho que para ter o sexo tântrico, o primeiro passo é o homem ter esse reconhecimento perante a mulher, sabe? Enxergar ela como deusa que de fato ela é. Aí eu tenho uma passagem do livro aqui que fala assim: toda mulher é Shakti, deusa mãe, iniciadora, origem de toda a vida. Olha que potente. Eu só fui parar para prestar atenção nisso no ano passado, quando eu atendi uma grávida de 42 semanas. A mulher tinha uma barriga enorme, assim, na boca de parir, né? E ela foi fazer um atendimento comigo porque ela queria tomar um banho de ocitocina no corpo dela. E eu já tinha passado, inclusive, por uma meditação lá na comuna que chama Útero Cósmico, onde eu me posicionei em reverência, né, de frente para uma Shakti que estava deitada, despida,
com as pernas abertas e a Ioni de frente para mim, eu fiz uma reverência, todo um ritual que foi feito ali no momento. E apesar da guiança da meditação ter falado sobre isso, olha para essa Ioni, né? Ioni em sânscrito significa portal da vida. Foi daí que você veio, né? Foi daí que você saiu da tua mãe, né? É daí que vem toda a força do universo. Então você precisa olhar para isso e colocar esse órgão no devido lugar sagrado que ele tem, correto? Então, assim, mas eu só fui entender isso quando eu atendi essa mulher grávida, porque eu vi uma barriga enorme na minha frente, né? Uma Ioni enorme também, voluptuosa, quase assim, na boca de parir na minha frente. E eu, gente, como isso é sagrado? Então, assim, nós homens precisamos ir por esse caminho, sabe? De entender a força feminina. E aí, continuando o que está escrito aqui, né? A mulher é Deus, a mãe, iniciadora, origem da vida, fonte de prazer, caminham para a transcendência. A mulher e seu mistério são o coração do Tantra, são a essência da sua mensagem milenar. As mulheres têm uma fonte de prazer infinito no corpo. Assim, quanta gente numa relação sexual vai ter ali uns 2, 3 orgasmos secos, e aí vai culminar na ejaculação, o bufulinga vai ficar flácido, acabou. Vocês têm um potencial enorme, né? Vocês podem ficar aí, entrar num estado orgástico 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Sabe lá Deus quanto tempo vocês podem passar gozando dessa energia poderosíssima dentro de uma relação. Agora é preciso ter um mocinho que se enquadre, que olhe para vocês com essa reverência, né? E aí eu gosto sempre de citar o filme Avatar, que quando lá, né, os alienígenas, eles se olham, eles não dizem eu te amo, eles dizem eu vejo você. Né? Eu olho dentro do seu olho, eu enxergo a sua alma, eu reconheço a sua importância na minha vida, eu me vejo em você. Eu acho isso muito mais potente, inclusive, do que o eu te amo que a gente banalizou aí ao longo dos anos. Que mais? Demais! Que mais? Demais! Demais! Rapaz, gratidão, velho. Muito, muito conhecimento, muita clareza. Antes da live, né, eu estava lendo um texto muito interessante no seu Instagram. Que fala, você falou da potência orgástica da mulher. Né? A sua fala sobre esse reconhecimento da mulher quanto sagrada, quanto divina, né, quanto deusa, me contempla muito. Mas eu sinto Claro, que... a senhora é uma deusa. Mas, assim, hoje eu consigo também perceber essa necessidade do homem se reconhecer Deus também, sabe? Mas ele se reconhecer Deus, não, é meio que... Acaba a gente entrando um pouquinho no campo religioso, porque esse Deus está fora da gente, né? E aí, a partir do momento que esse homem também se conecta com essa divindade dentro dele, ele consegue perceber os sentimentos, as emoções mais benevolentes, mais altruístas, mais empáticas. Né? São virtudes que não são só femininas, são masculinas também. E aí, isso é um parênteses, né? Mas outra coisa muito interessante que eu li e que me fez lembrar quando eu tive a minha sessão de massagem tântrica, que foi os orgasmos. A mulher sabe o que está deixando morrer quando ela está em processo de orgasmo, e isso aí foi muito forte, porque essa foi a minha experiência, né? E aí, se você puder trazer um pouquinho, já que a gente falou de... Então, eu atendi uma moça na segunda-feira que ela falou assim, quando o negócio vem muito assim, eu chego num lugar em que eu me desespero, porque eu penso que eu vou morrer, e aí eu não quero que eu chegue nesse estado. E o orgasmo, ele é, na realidade, uma experiência de morte. Né? Porque quando a gente morre, né, assim, ninguém votou da morte para falar, para relatar isso. Mas o que é que você imagina? Que você vai para um espaço vazio. Até aí depois você alcançar a iluminação, reencarnar, enfim, fazer outras coisas, mas você vai para um espaço vazio. E a experiência do orgasmo é exatamente essa. É você ir para o espaço vazio e aproveitar esse espaço vazio, que é o que você falou aí agora, para poder se renovar, né? Para renascer de novo. A gente tem 5 camadas de personalidade de quando a gente nasce, que a gente vai galgando essas camadas.
desde a fase da infância à fase adulta. E aí a gente só chega na fase da morte quando morre, de fato. Mas uma pessoa que se ilumina, que a última é a quinta camada da personalidade, é a morte, ela chega nesse estado, né? Ela não teme a morte, porque ela sabe que quando ela chegar nesse estado, ela vai se elevar. E aí é engraçado, porque eu estava, nesse mesmo livro, eu estava lendo algumas passagens sobre isso. A gente costuma temer tanto a morte, mas a gente não para avaliar que a morte é um processo essencial na vida da humanidade. Porque você imagine, se todos fôssemos imortais, provavelmente nós estaríamos vivendo ainda no tempo das cavernas, né? Porque, ou então já não teria mais lugar para a gente na Terra. Porque quando a pessoa morre, outras nascem, a vida se renova, a gente evolui, né? E aí, em questões espirituais, científicas, tecnológicas, tudo se dá por conta dessa ciclicidade, né? Se nós fôssemos imortais, tudo seria um tédio. As nossas células fossem imortais, a gente não ia precisar se alimentar, né? Porque não ia precisar renovar nada no corpo da gente. Então a gente ia parar de inventar comida, por exemplo. Muitas coisas, elas acontecem por conta da morte. O que falta para a gente é tomar consciência desse estado para poder aproveitar, sabe o carpe diem, né? Aproveitar o dia ali com intensidade e tudo. É exatamente isso. Porque a gente já deve, né? A maioria das pessoas já devem ter ouvido falar: ah, fulaninho de tal teve um acidente, ficou à beira da morte e quando voltou mudou tudo na vida. Teve um câncer e aí se recuperou do câncer, agora é uma pessoa que vive a vida de uma forma mais... Era uma pessoa muito ranzinza, agora é uma pessoa que vive a vida de uma forma mais descontraída, mais altruísta. Precisa passar, né, por um movimento desse para depois tomar atento. E aí o trabalho aqui da gente é exatamente esse, é encarar a morte como um estado natural. Inevitavelmente nós vamos chegar nesse processo e já que nós vamos chegar lá e a gente não sabe se isso pode ser amanhã ou daqui a 10 anos, vamos aproveitar e viver a vida da gente melhor hoje, né? De forma mais intensa, mais saudável, mais altruísta hoje. E aí levando para o orgasmo, é isso que acontece lá, gata. Você está lá, você está entrando, sua energia está se elevando, porque sai de lá do Muladhara, do chakra básico, do chakra ali na região do períneo, e vem subindo. Quando chega aqui no alto, no topo da cabeça, no chakra, né, do Sahasrara, que nem fica no nosso corpo, ele fica 3 dedos acima do topo da nossa cabeça, o chakra do coronário se abre e você se conecta com a sua divindade. É como se você mudasse de dimensão. Então, é de fato uma experiência que você vai para o vácuo. Provavelmente é uma coisa parecida com a morte. Só que aí você aproveita, fica lá um pouquinho, curte seus orgasmos, porque quando você volta energizado, né? Volta ocitocinado. A ocitocina é o hormônio do bem-estar, do altruísmo, do amor, da atração positiva. Antigamente a gente achava, antigamente não tem nem muito tempo, né? Há poucos anos atrás, sei lá, 5 décadas no máximo, a gente achava que a ocitocina era o hormônio que produzir a prolactina para poder a mãe amamentar o filho, pronto, acabou. Não, já está comprovado que a gente usa a ocitocina, né, para poder atrair as coisas boas da vida da gente, para se sentir bem. Inclusive, eu tenho um post no meu Instagram, que foi isso que fez a grávida de 42 semanas me procurar, que... Deixa eu levantar aqui um pouco assim, ó. Dá uma alisadinha aí também no biquinho do peito agora, por exemplo, se estiver estressado, estiver nervosinho. É ocitocina fast food, ó. Dá uma acariciadazinha no biquinho do peito, que ele fica durinho, terminações nervosas. E aí, ó, as terminações mandam uma mensagem para o nosso cérebro, para a nossa mente, dizendo assim, vamos gerar prazer aí. Aí a glândula pineal começa a se derreter, aí você se acalma um pouquinho, aí depois você volta, que passa o estresse rapidinho. Muito massa, muito massa. Carla fez um comentário aqui que ela falou sobre a conexão do olhar. E como a gente está falando de Tantra para casais,
eu não vou sair daqui da live sem dar uma dica para os casais, né? Então, primeira coisa, não adianta conhecer o moço no Tinder e esperar que o moço seja tântrico, tá? Pode ser, olha, pode ser que você se bata com uma pessoa por aí. Eu, por exemplo, eu já tive essa experiência de um determinado momento da minha vida, me bater com uma pessoa que eu achava que, enfim, né? Você conhecendo a pessoa na balada e tal, e aí vai rolar um sexo, você vai dizer, vai ser aquele negócio voraz e ir pela contramão disso tudo, assim, ser um negócio mais calmo, mais lento, mais, né? Que me surpreendeu. Mas, assim, tipo, é uma pessoa no universo, sei lá, de 100 pessoas. Né? Então, assim, é uma coisa rara, não é a coisa mais comum. Mas aí você precisa. Pode conhecer o moço no Tinder, não tem problema, ou a moça no Tinder, não tem problema. E eu falo aqui, viu, gente, de relações heteros, relações gays, enfim, não tem definição. Pode ser homem com mulher, três pessoas, enfim. O ideal é que sejam duas, porque administrar outras pessoas dá muito trabalho, viu? O povo acha também que sexo, que tantra é orgia, né? Que tá todo mundo ali, que é uma loucura, que todo mundo transa. Se falava muito sobre isso nos porões de Puna, lá no ashram de Osho, né? De Rajneesh. Mas, enfim, tem essa galera que curte um tantra vermelho, né? Como em todo lugar, né? Lá na igreja católica também, não tem um pessoal que se desvirtua, enfim, né? Todo lugar tem esse pessoal que é mais gosta do babado. Mas, enfim, o ideal, né? Inclusive, toda a experiência tântrica mais profunda que se tem relatos é uma conexão entre duas pessoas. Né? O nome dessa prática dentro do Tantra entre duas pessoas se chama Maituna, né? Que é como se fosse uma experiência oceânica. Né? Imagine. É um estado de êxtase, de prazer, que você deve se remeter a um oceano, a uma coisa teoricamente infinita, né? Que não tem fim. E aí o oceano, de vez em quando, ele dá vem um tsunami, vem umas marolinhas, e aí ele também fica ali naquele mar de almirante, calminho, gostosinho. E é isso. Então, o ideal é que sejam duas pessoas. Inclusive, os mais evoluídos dentro do Tantra encontram um caminho de celibato. Porque como nós todos temos as duas polaridades dentro da gente, energia masculina e feminina, chega um determinado momento em que essas energias entram em equilíbrio, e aí eu, enquanto homem, por exemplo, eu tenho muita energia feminina, mas obviamente a minha energia masculina ela se sobrepõe à minha energia feminina. Provavelmente a sua energia feminina também se sobrepõe à sua energia masculina. E aí chega um determinado momento que isso se equilibra, e o que é que acontece? Eu não preciso mais me relacionar sexualmente com as pessoas, porque toda transformação já acontece dentro de mim, toda evolução espiritual, né, de ascensão da energia já acontece dentro de mim naturalmente, sem que eu precise do apoio da outra pessoa. Mas enfim, você pode conhecer a pessoa no Tinder, não tem problema nenhum, mas você vai precisar de pelo menos 3 encontros para coisa. Pode inclusive dar no primeiro encontro, viu, gente? Não tem problema nenhum, eu não tô nem aí para quem gosta de transar de primeira, eu inclusive acho isso bacana. Se você tá afim, você tem que fazer o que você quer mesmo, né? Lembrando que o Tantra não tem julgamento. Porém, é preciso, para ter um sexo tântrico, um mínimo, ou uma relação, né? Tântrica ali com a pessoa, um mínimo de intimidade. Você vai precisar construir isso com a pessoa. Então, veja só. Carla falou aí do olhar. 3 técnicazinhas básicas de início de conexão entre um homem e uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres, que são essas. A primeira é o tratak, a gente chama de tratak, que é o olho no olho. Então você para e olha fixamente, escolhe um dos olhos, porque se você, né, ficar olhando para os 2 olhos, você vai ficar com o olho assim. Então assim, você escolhe um olho e se conecta com esse olho da outra pessoa. Parece um negócio simples, né? Parece um negócio simples. Porém, eu geralmente inicio as minhas sessões fazendo isso, tanto com homem quanto com mulher.
E as pessoas morrem de vergonha de se olharem, de olharem nos meus olhos. E olha que eu não tenho nada com essas pessoas. Elas olham para mim, eu tô olhando para você agora, né? Como se eu estivesse olhando para você. Daqui a pouco ela faz assim. Ou então faz. Sabe? A pessoa não consegue manter uma seriedade. E há uma troca, um fluxo de energia potentíssimo. Esse exercício acalma as retinas, sabe? Aciona o ágina, o terceiro olho, né? Que é o chakra da consciência. Ele tem um poder enorme, mas as pessoas não conseguem sustentar. Você só precisa de 5 minutos, né? As pessoas, eu faço isso, como no atendimento eu não vou passar 5 minutos, né? Em conexão com a pessoa, eu faço isso, sei lá, 1 minuto no máximo, 30 segundos, e a pessoa não sustenta. Aí eu já peço para ela fechar os olhos. Mas, enfim, o tratar que é um bom exercício, é um exercício de criar intimidade com o seu parceiro, também com a sua parceira. E aí, sentados, um de frente para o outro, numa posição cômoda, preferencialmente de lótus, ou então de seisá, que é o que eu chamo de com os joelhos assim, né? Ou de lótus com as pernas dobradas, tipo borboleta. E aí você se conecta e fica ali, parado, olhando para a pessoa, sabe? Porque você se reconhece dentro do olhar do outro, você enxerga a divindade que habita dentro do outro, você enxerga a sua própria divindade também espelhada, projetada no olhar do outro. E aí, partiu disso, 5 minutinhos, você pega a mãozinha da pessoa, né? Posiciona a sua mão direita em cima da mão esquerda dela e vice-versa, a mão direita dela em cima da sua mão esquerda, nessa posição, né? Assim. E vai começar um movimento de flushing, que a gente chama. Você inspira e vai fazendo um movimento com as mãos conectadas. Vai passar um tempo também. Desculpe. A gente pode começar o tratar aqui também, olho no olho, de roupa. E aí, antes de ir para o flush, a gente vai se despindo, né? Um ajuda o outro a se despir. E aí, faz a conexão das mãos e começa a respiração do flush, que é uma respiração circular. Enquanto um inspira, o outro expira. E aí, passado isso, mais aí uns 5 também, a 10 minutinhos no máximo, a gente vai para uma posição que se chama... É um asana da yoga, mas, né, enfim, dentro do Tantra lá de onde eu me capacitei, a gente chama de posição Shiva Shakti, que é o homem em posição de lótus, sentado, e a mulher encaixada, né, com as pernas por cima do quadril do homem, ou 2 homens, 2 mulheres, enfim. Eles vão ficar conectados. Esse movimento do flushing, ele vai, né, ele pode às vezes evoluir para uma dança, sempre conectadas, mãos sempre conectadas. Pode evoluir para uma dança e tal. Mas aí depois as pessoas vão se conectar, elas vão ficar juntas umas nas outras, né? Uma pessoa por baixo, vou colocar um homem e uma mulher. Um homem por baixo, sentado numa posição de lótus, a mulher por cima, com as pernas cruzadas, né? E aí vão respirar juntos, com todos os chakras alinhados. Né? Imagine a ioni da moça conectada. Esse ainda não é o momento de fazer penetração não, tá, gente? É só para se conectar. Lembra que eu falei? O sexo tântrico, a relação tântrica, ela é passiva. Ela não tem pressa. Ela não precisa correr. E aí o que é que acontece? Nessa posição, a mulher e o homem conseguem encaixar todos os seus chakras. Eles conseguem se alinhar. E aí as bocas, elas vão se encostar, não vai evoluir ainda para um beijo também, e a gente vai continuar nesse movimento da respiração, enquanto um expira, né? Vai para frente, o outro inspira e vai para trás. Aí vai ficar nesse movimento durante um tempo, isso também a gente chama de Yab-1, né? Que é o giro tântrico, pode evoluir também para um giro sem pressa, tudo muito lento, com tranquilidade. E aí depois tem outras coisas que acontecem que não vai dar tempo de fazer na live, mas quando o curso estiver pronto também vai ficar pronto tudo isso. Mas pode ser feito, pode ser esse curso pode ser dado para casais presencialmente ou online através do Zoom, enfim, a explicação da técnica, né? E aí entra a parte da pessoa aprender a fazer. Isso é só assim, uma pincelada de um início. E aí é um desafio, né? Para quem ouviu a live aí agora, quem acompanhou e quiser tentar,
porque eu já experienciei, né? Eu já tive uma experiência de ter da Shakti, ter orgasmos, inclusive foi de roupa, não foi nem de sem roupa quando isso aconteceu, né? Foi feito o Tratak, foi feito o flushing, e quando entrou no IAB1, que ela se conectou nessa posição, ela teve orgasmos dentro dessa prática, sem a gente evoluir para um sexo propriamente dito, você está entendendo? Então, assim, tudo depende da entrega, de como você se disponibiliza também, né? De tirar o julgamento da cabeça, principalmente isso, porque a gente se cobra muito do outro, fica pensando, você tá ali, será que eu tô fazendo certo? Não, se entrega ao flow do negócio, assim, ao fluxo, sabe? A respiração comanda, às vezes, ele vai expirar os dois juntos, mas daqui a pouco tudo se arruma, tudo se ajeita. É calma, paciência para ser tântrico na hora do sexo. Perfeito. E eu consegui imaginar essa experiência assim acontecendo, né? O passo a passo, a respiração, o olhar no olho e o como isso ajuda que esse casal, nesse momento, né? Ainda que seja um casal construído no Tinder, né? No terceiro, o quarto encontro, mas cria uma conexão real, né? Uma Você entrega pode mesmo. experimentar isso. Vou fazer isso com o almoço, ou moça. Vamos fazer. Eu quero sugerir uma prática. Você vai lá, né? Tá lá no terceiro, no quarto encontro, assim, vamos ver se esse negócio do Tinder aqui vai evoluir para algum lugar. E aí você vai e faz a prática. Se der liga, você sabe, ó, posso continuar por aqui. Senão eu vou Oh, começar o a dar match. termômetro. Vou começar a dar match em outras pessoas aqui, porque aqui não deu muito certo, não. É uma maneira de você selecionar também seu Paraguai, viu? Aí fica a dica. É, fica a dica, galera. Ai, que maravilha, maravilha. Quanto conhecimento, quanta contribuição, foi muito rico mesmo, assim. Quero saber se você quer trazer mais informações sobre o curso, se ele ainda está aí nessa fase de preparação, ou o que seu coração deseja, né, para a gente chegar nesse momento final da live e Meu deixar ela coração, salva, para que outras meu, pessoas possam assistir também. meu coração desejou chegar até aqui, né? Isso para mim já é um grande ganho, principalmente porque depois que a gente fez aquela live, assim, você falou uma coisa tão bacana que assim, valeu todo o movimento de ter feito, que você falou assim, cara, eu nunca recebi um convite de um homem para falar de um assunto, né, tão, tão específico que é relacionado às mulheres, e eu acho que o meu papel dentro do Tantra, outro dia eu entrei na live de Abá, também estava falando sobre isso, eu disse para ela que o meu caminho do Tantra é esse, né? Assim, é meio que de redenção, assim, pedir desculpa para as mulheres, né, por tudo que elas passaram, sofreram e sofrem até hoje, mesmo não tendo sido eu que fui ali, né, o algoz da ação, enfim. Mas eu acho que todo homem precisa, sabe? É aquela coisa, a mesma coisa da reparação histórica dos negros, dos brancos em relação aos negros, sabe? Tem muita gente branca que fala assim, mas eu não fiz nada para a pessoa negra e tal, não sei o quê. Mas, né, a gente precisa fazer essa reparação, enfim, e o meu caminho no Tantra, ele vai meio por esse caminho. Então, foi uma delícia, assim, receber esse convite também de voltar aqui. A gente vai fazer outras coisas, com certeza. O curso, por enquanto, através das ferramentas, né, de reuniões online. Então, é mais uma mentoria assim mesmo, né, de orientar, de passar as informações. É possível também fazer de forma presencial, com todos os cuidados, por conta ainda aí das questões da pandemia, mas atender um casal devidamente testado, né, porque aí só vai ter nós três, eu tenho uma sala ampla lá que dá para eu manter o distanciamento das pessoas e dar as orientações e fazer o acompanhamento. Então é possível sim, né? Se alguém tiver aí com vontade de aprender mais, eu só fiz um release do que pode ser feito. Existem outras coisas. Para vocês terem uma ideia, toda a prática reunida duram 3 horas. 3 horas
nessa delícia, nesse jogo do sexo, sabe? Sem pressa, sem lugar onde chegar, com tranquilidade. É uma grande brincadeira mesmo, assim. Quem encara, inclusive, como uma brincadeira que se diverte no meio do caminho. E aí pode chegar lá no final de 3 horas, um homem não tem uma ejaculação, mas achar que te tem ali, ter tido 10, 20, 30 orgasmos, é uma coisa louca. E é isso, aí eu estou à disposição, fazendo os atendimentos também aí com os cuidados. Hoje eu atendi 2 pessoas. Na semana que vem tem horário ainda disponível na agenda e quem quiser. É um caminho, inclusive. Antes de fazer um curso de casal, eu sugiro que você passe pela experiência da massagem, sabe? Porque, ou a experiência da meditação também, enfim, porque você vai começar a se conectar com o seu corpo, se conhecer melhor, entender como são os processos, porque para ir direto para um curso de casal, ou até mesmo para aprender a aplicar a massagem na outra pessoa sem... Porque o Tantra, gente, assim, tem muita coisa escrita sobre o Tantra, mas assim, a maioria delas falam exatamente isso. O Tantra é para ser vivido, é para ser praticado, não é para ser teorizado. Né? Claro que a teoria que a gente tem de estudo, de sabedoria é importante, porém ele é essencialmente prático. Aí, ó, que o Cardoso está dizendo que precisa da massagem. Precisa, todo mundo precisa, viu, que o Cardoso? Agora só falta você fazer o movimento de mandar um direct para mim, que eu vou te mandar o número do meu WhatsApp, vou te mandar todas as informações de como acontece, marcar o dia e ir lá ser uma nova pessoa. Arro, é isso aí. Partir pra ação, né, gente? Arro. Partir pra ação, porque a gente só tem a ganhar quando a gente se presenteia, né? Com autoconhecimento, com libertação, consciência. Xanto, muita gratidão. Você foi o primeiro homem que me convidou para falar numa live. E você está sendo o primeiro homem que está vindo falar numa live aqui também. Então, gente, é a primeira vez dupla. São muitas coisas acontecendo, tá vendo? Rapaz, aí, olha, quando o negócio é bom, a gente chama a pessoa de novo, meu povo. Não é aquele negócio, foi uma vezinha só, esquece a pessoa, não. Ó, já tá rolando um negócio aqui. Da outra vez, eu fiquei por cima. Eu sempre faço esse trocadilho com as pessoas fazendo live comigo. Da outra vez, eu fiquei por cima, ela ficou por baixo. Hoje, a gente já está aqui na posição... Eu até fazer essa alusão à questão do sexo tântrico, né? Geralmente é o homem que fica por baixo mesmo. Ó, gente, eu não tenho nada com ela, não, pelo amor de Deus, viu? A gente não tem... para vocês não pensarem isso, mas eu só estou usando a referência dela estar em cima de mim e eu estar por baixo, porque aí os homens que quiserem, né? Praticar isso, tem que começar a se habituar a ficar ali embaixo, ó, olhando, venerando a deusa. É isso que tem que ser feito. Olha, Carla dizendo aí que foi o melhor presente que ela recebeu. Gratidão, gratidão. Eu que lhe agradeço, meu amor. Um beijo, eu estou à disposição. Eu fiquei com vontade de fazer um convite para você. Faça. Você falou aí da sua experiência. Vai lá fazer uma sessão comigo? Já tá no esquema, meu filho. Esquema já. Eu tava só esperando falar, já acabava de falar com você. Entendeu? Logo pra cidade, já ia pedir já o negocinho lá, entendeu? Então tá bom. Então, faz de conta que eu não falei nada, não. Vou esperar a mensagem. Viu? Ai, que massa, que massa. Um cheiro no seu coração. Obrigado, meu amor. Um beijo também pra você. Boa noite a todos, gratidão a todos. Ó, dê um sorriso bonito aí. Deixa eu ajeitar os cabelos. Você sabe por quê? Você vai precisar de uma capa para salvar a live. A gente tem que ficar bonito na foto. É verdade. Arrasou. Porque depois eu fico procurando. Aí você sabe o que acontece? Não, no vídeo mesmo você consegue. Porque você chega lá depois e fica procurando uma cara. Aí eu tô com a cara assim. Você tá bonita, mas eu tô com a cara assim. Aí eu tô com a cara bonita, você tá com a cara assim. Sabe? Aí a gente tem que paralisar todos os dois. Cara bonita. E essa vai ser a capa da live. Você é muito massa. Agora é a capa da live. É preciso pensar nisso. Um beijo, querida. Obrigado. Vou pensar sempre agora. Dica de ouro. Essa é importante. Obrigado, viu? Fique com Deus e já sabe, estou à disposição. Cheiro. Cheiro, meu bem. Tchau, meu povo.